Agora, baseado neste pensamento, inclinemos a cabeça antes de abrir a Bíblia e falar com o nosso amável Salvador, nosso bondoso Pai Celestial. Vimos tão humildemente esta manhã a Tua presença e te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, acima de tudo o que já esteve na terra ou estará. Pois foi Ele quem uniu o homem e Deus e reconciliou-nos, pobres, indignos estrangeiros ímpios, distantes de Deus, por escolha de nós mesmos. Fizemos nossa própria escolha e nos afastamos dele. E ele foi tão bom em vir, e enquanto éramos desagradáveis a Deus, enquanto éramos pecadores, longe de Deus, ele nos reconciliou com o Pai pelo derramamento do seu próprio sangue. Como te agradecemos por ele! E hoje está como mediador, o único entre Deus e o homem, o qual pode fazer uma oração chegar à presença de Deus pela plataforma do seu próprio sangue que ele derramou. Da terra para a glória. Veio a esta terra pela via de um estábulo. Nasceu numa manjedoura. Foi embora da terra por pena de morte. A terra não o quis. O céu não podia recebê-lo, pois era pecador. Tinha os nossos pecados sobre si. A terra não o quis. Eles o rejeitaram. Fiquem longe de tal pessoa. Ele teve até nem lugar para nascer ou para morrer. E ficou pendurado entre os céus e a terra. O céu não podia recebê-lo, tampouco a terra queria acolhê-lo, e morreu mesmo assim para nos salvar do pecado, para curar nossa doença, para nos dar alegria e uma agradável estada enquanto estivéssemos aqui na terra. Que Salvador! Oh, como te agradecemos por ele! Ó Deus, que cada adoração do nosso coração seja expressada a Ele e a Ele somente. Que cada respeito e cada adoração, tudo o que vem de nossos lábios ou coração, seja colocado sobre aquele que é digno de tudo. Aquele que se sentou sobre o trono um dia com o livro na mão. Ninguém no céu, nem na terra, era digno, ou podia até mesmo olhar para o livro, ou desatar os selos que o selavam. E este cordeiro, que foi morto desde a fundação da terra, veio, tomou-o da sua mão, abriu os selos e desatou as palavras ao povo. E Pai, rogamos hoje que seu Espírito Santo desate nosso coração de toda a sua escuridão. Desate nossa língua de tudo que é vil. Perdoe todos os nossos pecados e tire toda a escuridão. E entre em nosso coração esta manhã. E em especial estas criancinhas, Deus, abençoa-as enquanto se sentam aqui esta manhã com suas amáveis mães. Deus, como te agradecemos pela maternidade, por mulheres de verdade. Em meio a toda esta escuridão e idolatria, e imundície e corrupção do mundo, ainda temos mães verdadeiras e genuínas. Como te agradecemos por elas. Jovens e idosas de igual modo, nós te agradecemos, Pai, pela verdadeira maternidade. E rogamos, Deus, que as abençoes. Vendo muitos de nossos irmãos e irmãs sentados aqui esta manhã, usando rosas brancas ou cravos brancos e flores, significando que sua querida e santa mãe cruzou para além do véu, do outro lado, não morta, mas viva para todo o sempre. Um dia eles também descerão ao rio, e lá poderão vê-la de novo do outro lado. Muitos estão usando rosas vermelhas, a mãe ainda está aqui. Agradecemos-te por isso. Rogo que nos abençoes juntamente ao estudarmos a tua palavra, pois pedimos em nome de Cristo. Amém. Agora, o Senhor os abençoe. E começaremos logo na palavra esta manhã. Agora, primeiro, antes deste pequeno drama que pensei para as mães e as criancinhas, e é provável que elas me ouçam, pois esta coisa tem uma voz e tanto, e vou apresentar um pequeno drama, pois tenho notado agora em meus cultos que às vezes dramas ajudam muito, não acham? Os pequeninos compreendem melhor. Estou olhando para uns garotinhos de olhos brilhantes, sentados, olhando para mim agora, que serão os homens de amanhã, se houver um amanhã.
E agora, antes de termos qualquer drama ou que qualquer outra coisa aconteça na igreja, precisa ter o fundamento da Bíblia. Amém. Tem de ser o fundamento da Bíblia. Primeiro, vamos todos abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 25. E leremos estes versículos. Primeiro, enquanto estamos lendo, nos aprontando, talvez a essa altura os pequeninos já tenham saído. Agora, Mateus 16, 25. Lemos isto. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora, esta é uma escritura muito importante. Vamos ler todos juntos. Que tal? Todos, criancinhas e todos, juntos agora. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vocês sabem, meninos e meninas, e sei que os mais velhos gostarão disso, tal como as crianças. Mas essa escritura é tão importante, e algumas escrituras são tão importantes que Deus as coloca em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esta era tão importante que ele a colocou 6 vezes no evangelho. 6 vezes isto saiu de seus próprios lábios. Jesus. Agora em Marcos, vamos abrir lá no capítulo 8 de Marcos e começar com o versículo 34. Eu lerei um pouco aí, e quero que notem aqui de novo, com uma pequena continuação disto que Jesus falou. E lembrem-se, ele colocou isto 6 vezes no Evangelho para ficar garantido. 2 é um testemunho, mas ele colocou isso 3 vezes, vejam, para ficar garantido que vocês se lembrem. E chamando assim a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, um dos tradutores colocou: tome a sua cruz e siga-me cada dia. Agora o versículo 35, ouçam. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Agora, tomemos este versículo 35 e citemos juntos agora. Muito bem. Agora, vamos dizê-lo juntos. Tomemos Marcos 8, 16. Agora, digamos juntos. Marcos 8, 16. Desculpem-me. Marcos 8, 16, 35. Não, ainda está errado. Marcos 8, desculpem-me. São Marcos, capítulo 8, versículo 35. Agora, vamos tentar. São Marcos, capítulo 8, versículo 35. Agora achamos. Leiamos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, a salvará. Não é maravilhoso? Agora, prosseguiremos com nossa historinha e ao chegarem as criancinhas, ocuparão seus lugares. Os porteiros as observem enquanto elas quietamente vejam se conseguem trazê-las para cá enquanto apresentamos nossa história. Vamos nos basear esta manhã num drama. E eu, muitas vezes, aqui alguns dias atrás, creio que o irmão e a irmã Woody estavam comigo lá na última reunião e eu estava falando no café da manhã dos homens cristãos de negócios. E apresentei um pequeno drama de Zaqueu no sicômoro. E quando Jesus passou, e como ele pegou uma lata de lixo, sabem, eu dramatizei, subiu de uma árvore para ver Jesus. O homem de negócios sentado lá na árvore, vocês sabem, escondendo-se de Jesus. E parecia que Jesus não sabia onde ele estava, vocês sabem. E então ele disse: dizem-me que aquele homem sabe coisas e pode predizer coisas.
e soube que o peixe tinha uma moeda. Não creio nisso. E Jesus passava bem debaixo da árvore. E ele disse: Oh, ele não pode me ver, estou sentado numa árvore.